Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Misericórdia a cada culto que passa. Nosso coração fica cada vez mais alegre em saber que nós adoramos e cultuamos um Deus que nos ama, um Deus que tem paixão e muito amor para com nossas vidas, a tal ponto de Ele dizer: eis que venho sem demora, aquele que me ama, aquele que almeja, aquele que anseia por aquele grande e glorioso dia, diz: vem. A sua igreja diz: vem. Nós clamamos Maranata, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir em João 7, Evangelho segundo João, capítulo 7, versos João, capítulo 7, irmãos, eu acho que eu anotei errado, olha, glória a Deus. Mas a passagem diz assim, aí os irmãos me ajudem aí, amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. É João, né? É João, mas eu acho que... João 10, irmãos, amém. É isso, obrigado, glória a Deus. João 10, de 27 ao verso 29. Peço que o meu pastor possa ler e nos introduzir em oração. 27 ao 28, pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Obrigado, Deus vivo, pelo privilégio e honra que temos de aqui nos congregarmos contigo, Pai, que és o nosso arrimo, a nossa principal primazia. Obrigado, Deus vivo, pelos 5 minutos de oração, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora, capacita-nos, unge-nos para que possamos, Pai, recepcionar, reter, guardar essa palavra já colocada no coração do teu servo, o ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir aqui a leitura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, irmãos, nós estamos dando início a mais uma série de mensagens da Jucade com o tema de pai para filho. E como o Lucas André, nos avisos, falou, esse tema, essa série de mensagens tem como ideia trazer como se Deus estivesse trazendo ali, escrevendo cartas à sua igreja, cartas aos seus filhos. E hoje, irmãos, nós iremos falar sobre esse texto aqui, que maravilhoso, que ele mostra o grau de intimidade que uma ovelha tem para com seu pastor, o grau de intimidade que a ovelha tem para com aquele que está o direcionando, a guiando, está a conduzindo em todos os dias da sua vida. Então, hoje nós iremos falar sobre intimidade. E aqui é muito interessante como o Senhor nos compara como ovelhas, e o Senhor fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É muito interessante notar o porquê que Deus escolhe a figura da ovelha, porque a ovelha, primeiramente, ela não consegue enxergar aquilo que está ao seu lado, ela tem uma visão periférica, ela não consegue enxergar aquilo que está na sua frente, ela tem uma visão periférica, ela só consegue enxergar aquilo que está no seu lado direito, no seu lado esquerdo, um pouco da visão de trás, ela consegue ter essa percepção, mas ela não consegue enxergar aquilo que está adiante dela, ela não consegue enxergar aquilo que está na frente dela. Então, por isso, ela necessita de um pastor, por isso ela necessita ser conduzida por aquele pastor, porque ela não tem esse senso de caminhar para frente, de andar em direção ao sentido reto, ela fica andando meio assim. Se vocês forem ver as ovelhas, elas vão andando aqui, ela vem para cá, aí o pastor tem que ir atrás dela para elas poderem vir para cá, aí elas vêm para cá e o pastor tem que ir para o cachorro lá, tem que vir para que elas possam ir para o outro lado, e assim elas vão caminhando, porque a ovelha ela não tem esse senso, ela não consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Um outro ponto também, elas possuem uma facilidade extrema a ouvir a voz do seu pastor. Então, se
estivéssemos ali em um local, meu pastor e a minha pastora recentemente viajaram e tiveram essa experiência, se tiver uma muvuca e um monte de gente falando, ela vai conhecer a voz do pastor, ela vai conhecer o comando do pastor que a criou. Por quê? Porque ela tem um nível de intimidade com aquele pastor tão grande que ela sabe, ela conhece, ela discerne, ela consegue extinguir quem é aquele que está falando com ela, quem é aquele que está dando direcionamento para ela, quem é aquele que está dando algum comando para ela. E assim, irmãos, nós como ovelhas do Senhor, precisamos também ter cada vez mais esse senso, principalmente nesses últimos dias, em que muitas vozes têm se levantado, em que muitas coisas têm acontecido para afligir o povo de Deus, para enganar o povo de Deus, para atormentar o povo de Deus, e nós temos que estar atentos para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos estar atentos para que não sejamos enganados por qualquer sentimento enganoso. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, à voz do nosso pastor, à voz daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos cada vez mais, assim como a ovelha, ter intimidade com o pastor. Assim como a ovelha tem intimidade com o pastor, nós precisamos ter intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus maravilhoso. E aqui é muito interessante porque ele diz que as ovelhas ouvem e seguem. As ovelhas não apenas ouvem e entra por um ouvido e sai pelo outro. Pelo contrário, elas ouvem e elas seguem aquele pastor, elas seguem aquele direcionamento, elas seguem aquilo que o pastor está ordenando. E o que nós estamos vendo muitas vezes são igrejas e pessoas que ouvem a voz de Deus, que ouvem o direcionamento de Deus, ouvem aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está ordenando, e elas não agem, elas não seguem, elas não fazem valer a palavra de Deus em suas vidas. E nós precisamos estar atentos quanto a isso, para que nós não sejamos como pessoas que estão enganando a si mesmas. A palavra diz, são pessoas que se olham no espelho, vê a sua aparência, vê o seu defeito, mas assim que para de olhar do espelho, logo se esquece. Então nós não podemos deixar com que isso aconteça em nossas vidas, irmãos, principalmente porque nós estamos em uma época chamada da época da apostasia. Nós estamos nos últimos dias e o esfriamento espiritual é algo muito sério que todo cristão deve todos os dias orar ao Senhor para que jamais o seu coração se esfrie, para que jamais o seu coração endureça, para que jamais você se acostume com a casa do Senhor, para que você jamais se acostume com a glória de Deus, para que você jamais esteja aqui neste lugar, por exemplo, e achar que aqui é um lugar que você vem todos os dias ou que você vem todos os sábados e domingos, enfim, e não percebe a valiosidade que há nesse lugar, e não percebe que aqui o Senhor Jesus, o nosso Deus, está aqui. Então nós precisamos cada vez mais não só ouvir aquilo que está sendo ministrado, mas nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no decorrer desses últimos dias. A palavra diz que quanto mais o tempo passa, nós devemos nos apegar às verdades ouvidas. Quanto mais tempo passa, nós devemos pegar e falar assim, meu Deus do céu, cada palavra é valiosa, cada momento na casa do Senhor é precioso. Eu preciso cada vez mais ter intimidade com esse Deus. Eu preciso aprender mais sobre esse Deus. Eu preciso cada vez mais me apegar às verdades ouvidas para que a minha fé não esmureça, para que eu não possa ter uma frieza espiritual, como um presbítero ministrou ontem, para que o meu coração não seja como o coração daquelas pessoas que estão mornas dentro da igreja, ou que estão frias dentro da igreja, mas que eu possa estar cada vez mais apegado na palavra do Senhor. Irmãos, as ovelhas, elas são totalmente dependentes do pastor, porque elas sabem que é a partir dele que vem toda a fonte de vida dela. Ela sabe que é a partir dele que ela vai ter um alimento saudável. Ela sabe que é a partir do pastor que ela vai ter segurança, vai ter abrigo, vai ter proteção. Ela sabe que é através dele que ela vai ter um direcionamento para saber aonde ela pode repousar tranquila. É através do pastor que vem todo o sustento da vida da ovelha. Sem o pastor, a ovelha se torna um alvo fácil para os predadores, apenas uma presa que logo, logo será devorada. E nós somos da mesma forma, irmãos. Quanto mais longe da casa do Senhor, quanto mais longe da presença do Senhor, quanto menos temos intimidades com Deus, mais nós somos um alvo fácil. Quanto mais nós negligenciamos a palavra e a intimidade com Deus e a busca, o relacionamento diário com o nosso Deus, mais nós nos tornamos ovelhas fracas, mais nos tornamos alvos frágeis, alvos que são fáceis
para que o inimigo possa nos matar. E o inimigo, ele não quer apenas, muitas vezes, eu quero te tirar da igreja. Muitas vezes ele quer que você continue na igreja sim, muitas vezes ele quer que você ouça a palavra sim, mas você vai estar com o coração tão petrificado, o seu coração vai estar tão longe do Senhor que você não vai dar a mínima. E muitas vezes há pessoas assim mesmo dentro da casa do Senhor, que vêm todos os cultos, que estão... chega cedo, é o último a sair, mas o seu coração está longe do Senhor. E o Senhor está nos dizendo hoje que Ele quer que nós, cada vez mais, assim como ovelha, tenhamos intimidade com Ele. Então, irmãos, eu acho muito interessante, porque as ovelhas, tudo que elas fazem, elas precisam do pastor. Tudo que elas fazem, elas precisam que o pastor esteja ali, seja para exortar, seja para trazer ela ali para o local que ela deve estar. E tudo que ela precisa, ela necessita do pastor. Só que nós temos visto hoje muitos crentes que acham que podem andar na vida aqui na terra sem a presença de Deus. Muitas pessoas acham que podem viver e enfrentar as batalhas do dia, a batalha diária, sem ao menos orar de manhã e falar: Senhor, me ajuda, Deus, nesse dia, me dá sabedoria, Senhor, para enfrentar os problemas que irão vir, me dá, Senhor, discernimento para eu fazer a tua vontade e não ser enganado pelo inimigo. Senhor, me dá força, me dá cada vez mais vigor para lutar e vencer e lutar o bom combate. Mas não, muitos cristãos acham que orar, malmente se ora na hora do alimento, não tem uma intimidade com o Senhor, não tem um momento de busca. Senhor, eu preciso te louvar, eu preciso te buscar, eu preciso cada vez mais entender aquilo que tu queres para a minha vida, porque senão eu serei enganado por Satanás, eu serei enganado pelo meu próprio coração, eu serei enganado, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Pelo contrário, eu quero ouvir a sua voz, e eu não quero apenas ouvir, eu não quero ser apenas um mero ouvinte, mas eu quero colocar em prática tudo aquilo que tu tens para a minha vida. O Senhor precisa conduzir a minha vida, e nós precisamos cada vez mais estar sensíveis à voz do Senhor, e nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus tem falado. E aí muitas vezes a gente vem: mas Deus não fala comigo. Irmãos, Deus está falando exatamente agora com você, Deus está falando exatamente agora comigo. Cada vez que nós abrimos a palavra e refletimos naquilo que Deus tem aqui escrito para nossas vidas, Deus fala conosco. Então, cada vez que nós estamos com a Bíblia aberta, Deus está falando. Cada vez que a Bíblia está fechada, Deus está calado. Cada vez que a Bíblia está aberta, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Cada vez que a Bíblia está fechada, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem que Deus venha em formato de anjo e fale com você, e fale assim: olha, você será isso. Não, irmãos. Deus fala aos nossos corações através da sua palavra, através dos ministros do evangelho, através de um louvor, Deus fala conosco, através de uma reflexão que você olha às vezes para a paisagem, Deus fala com você através daquela paisagem. Deus está o tempo todo falando com nossas vidas. Agora nós precisamos estar sensíveis a ouvir aquilo que Deus está ministrando. Nós precisamos ter como a ovelha um ouvido sensível para entender aquilo que Deus está ministrando em nossas vidas. Às vezes nós estamos fazendo algo e vem aquele sentimento: olha, não faz isso, e começa a ministrar o nosso coração. Aquilo é o Espírito Santo de Deus que está ministrando o nosso coração, e nós precisamos ter atenção a isso. Amém? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, quando nós buscamos ao Senhor Jesus, quando nós buscamos ter intimidade com Ele, nós somos livres de muitas burradas e enrascadas do inimigo. Nós somos livres de cada coisa que o Senhor nos livra, porque Ele nos dá direcionamento, porque Ele nos dá discernimento para que possamos viver nessa terra. Amém? Irmãos, nós sabemos que a intimidade vem de você buscar ao Senhor, vem de você ler a palavra. Eu não vou entrar nessa profundidade, nessa questão aqui neste momento, mas eu quero trazer aqui alguns benefícios de você ter intimidade com Deus. Eu quero trazer aqui alguns benefícios do porquê você deve ter intimidade com Deus. O que isso vai influenciar na sua vida? O que isso vai te trazer de benefícios? O primeiro benefício é a vida eterna. Aqui mesmo onde nós lemos, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A primeira coisa que nós temos e que ganhamos quando nós temos intimidade com o Senhor é a certeza de que nós somos salvos. É a certeza de que nós temos a vida eterna. É a certeza que nós não iremos perecer, nós não iremos para o inferno, nós não iremos passar pela segunda morte espiritual. Pelo contrário, nós iremos cada vez mais estar mais perto do dia do arrebatamento, nós iremos cada vez mais estar próximo da vinda do Senhor, e nós seremos salvos. Em Gálatas 4, de 4 a 5, diz: mas quando chegou a plenitude
plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filho. Ele fala que nós somos filhos de Deus, ele fala que nós somos aqueles que têm que somos chamados filhos de Deus e que ele morreu por nós para que pudéssemos ser filhos, para que pudéssemos ter a adoção de filhos, para que pudéssemos ter a salvação. E outra palavra, e outro versículo diz que ele nos deixou como co-herdeiros de Cristo para que possamos herdar a herança prometida para nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que ter a ideia de que quanto mais nós somos íntimos de Deus, mais a alegria da salvação estará no nosso coração. Quanto mais intimidade nós temos com esse Deus, menos as coisas dessa terra importarão para nossas vidas. Quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais os nossos olhos serão abertos para aquilo que Deus tem para nossas vidas, para o que está no alto, para o que está no céu e não o que está aqui na terra. E nós precisamos buscar isso além de tudo, porque nós sabemos, irmãos, que tudo nessa terra passará, porque nós sabemos que tudo nessa vida terá um fim, mas viver com Cristo será eternamente, mas a salvação será eterna e nós estaremos com Ele por todos sempre, irmãos. E isso deve brilhar e saltar ao nosso coração cada vez que nós lembramos daquilo que Deus fez por nós. Além da salvação, irmãos, nós também recebemos a proteção do Senhor, a proteção espiritual de Deus. Ele diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Nada, irmãos, nada pode te separar do amor de Deus, nada pode te separar da mão, te tirar da mão do Senhor. Uma vez que você tem intimidade com Ele, uma vez que você se refugia à sombra do Onipotente, o Senhor te cobre, o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te dá cada vez mais o escape, o Senhor faz com que você seja cada vez mais livre do pecado, livre das tormentas, livre das perseguições, livre daquilo que o seu coração enganoso quer, você cada vez mais é assegurado e guardado por Ele. O que tem intimidade com Cristo, eles têm a plena convicção de que ao nascer do sol até o anoitecer, o Senhor será o seu refúgio, o Senhor será o seu abrigo, e não importa o que vier, não importa a luta que vier, não importa aquilo que acontecer, você estará guardado por esse Deus. Irmãos, quantos livramentos nós temos no decorrer do dia, quantos livramentos, irmãos, nós temos durante a caminhada de sair da nossa casa até chegar ao culto, irmãos. Eu fico imaginando, quando chegarmos lá no céu e Deus mostrar os livramentos que Ele nos deu, a gente fala assim, misericórdia, tudo isso. Quantas vezes nós éramos para estar mortos, quantas vezes nós éramos para estar destruídos, mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos livrou. Às vezes, uma vez, acho que faz um tempo já, a gente ia pegar um Uber, né, mãe? Foi, a gente pegou um Uber, aí o Uber parou ali para buscar o Caio, aí quando chegou lá, o Uber falou assim, não, desce, não sei o quê, desce, vamos lá, descer, que não pode 3 pessoas no Uber, 4 pessoas no Uber, não pode, Uber, o carro é meu, tem que fazer do jeito que... Aí a gente pensando assim, meu Deus do céu, que ignorante, a gente desceu do carro na parada, tivemos que pedir um outro Uber para vir para o culto, nesse dia eu acho que a gente chegou até atrasado, né, mãe, não lembro muito bem, aí assim, meu Deus do céu. Mas aí, quando a mamãe foi sair, eu acho que ela bateu em algum lugar e quando caiu tinha uma lata de cerveja. Então, olha o livramento que Deus pode ter nos dado. O cara devia estar totalmente trilouco, bêbado, trabalhando, podia andar, bater num carro e a gente também ir junto para a glória para o Senhor. E aí, Deus nos deu esse livramento. E quando nós paramos para analisar isso, nós vemos que, de fato, nós estamos nas mãos do Senhor e que Ele nos livra de cada coisa que nós nem imaginamos, irmãos. Por isso, nós devemos adorar esse Deus de todo o nosso coração, porque Ele nos assegura que estamos guardados por Ele. Amém? Segundo ponto, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós temos intimidade, o Espírito Santo enche as nossas vidas. Quando nós buscamos ter intimidade, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos cada vez mais a certeza de que a nossa vida muda, porque é impossível alguém ser impactado pelo Espírito Santo e permanecer da mesma forma. É impossível você buscar, eu estou cheio de Deus e viver conforme você vivia anteriormente no mundo. É impossível, porque o Espírito Santo ele traz mudança para nossas vidas. Ele traz cada vez mais o caráter de Cristo em nossas vidas. E nós começamos a andar como Jesus. E como a palavra diz, não é mais Cristo quem vive, não é mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nossas vidas. O Espírito Santo ele vai nos trazer cada vez mais a certeza de que nós somos uns homens e mulheres de Deus que amam ao Senhor Jesus e que querem buscar a Ele acima de todas as coisas. Irmãos, eu quero dar um exemplo aqui de Estevão, em Atos 6, daqui a pouco a gente vai ler.
A palavra de Deus diz que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que ele pregava e fazia sinais, fazia prodígios, e mostrava ali que Deus era Deus naquele lugar, a tal ponto que as pessoas com inveja ou não conseguiam debater com ele porque ele era muito sábio, e aí armaram para ele, levaram ele para o Sinédrio. Só que a palavra vai dizer algo interessante para nossas vidas, que diz que quando eles entraram para o Sinédrio, quando olharam e quando eles fixaram os olhos em Estevão, o rosto dele era como um rosto de anjo, brilhava como se fosse um rosto de anjo, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem um brilho diferente, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente do mundo, as pessoas conseguem notar isso. Por quê? Porque nós somos um povo muito doido, irmãos. Imagina só, nós estamos sendo perseguidos ideologicamente, nós somos cada vez mais açoitados e vemos as coisas acontecendo, mas nós temos a alegria de saber que o nosso reino não é aqui nessa terra. Nós temos a alegria de saber que é muito bom sofrer por amor a Cristo, porque lá em cima, o eterno peso de glória, aquilo que Deus tem preparado para nós, não se compara a nada, absolutamente nada ao que está aqui nessa terra. Então, quando você tem o Espírito Santo e você recebe isso, você começa a ter uns olhos mais brilhantes, você começa a se destacar na frente dos demais, porque você é diferente, porque você é sal, porque você é luz, porque você não anda como o mundo anda, porque você não anda como o mundo vive, você é totalmente diferente, e isso vai fazer com que você seja percebido, irmãos. Imagina só, a gente acha que a gente não é visto por ninguém, a gente acha que ninguém olha para a gente, pelo contrário, existem muitas pessoas que olham para você no seu trabalho, existem muitas pessoas que olham para você e como você é na escola, existem muitas pessoas que olham para você, como você responde o professor, como você responde a autoridade, as pessoas olham sim para você, e isso faz com que você seja cada vez mais identificado como luz ou como trevas, porque se você for desobediente, se você for irreverente, se você for a mesma coisa que os outros são, ninguém vai saber que você é cristão. E quando souber, fala assim, meu Deus, esse aí? Não prefiro ser do jeito que eu sou. Não, pela misericórdia, nós precisamos cada vez mais trazer a luz de Cristo. E a intimidade do Senhor faz com que nós sejamos cada vez mais cheios de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós possuímos o selo do Espírito Santo. Em Efésios 1, de 13 a 14, diz, em quem também vós, depois de que ouviste a palavra da verdade do evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, irmãos, é impossível que nós vivamos como o mundo vive, é impossível como nós andemos como este mundo anda, porque nós somos selados, nós somos propriedade de Deus, e isso faz com que nós cada vez mais queiramos buscar ao Senhor e ter intimidade com Ele, irmãos. E isso resulta em duas coisas. Primeiro, o abandono do pecado. E isso resulta no abandono do pecado. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e somos trabalhados por esse Deus e temos intimidade com esse Deus, nós não temos mais prazer no pecado. Nós não temos mais prazer em cair. Existe uma frase que diz que a ovelha pode até cair num lamaçal, mas só quem vai gostar de estar no lamaçal são os porcos. E nós não somos porcos, nós somos ovelhas do Senhor, nós somos ovelhas de Deus. E nós não podemos amar ao pecado, e nós não podemos amar aquilo que agrada a nossa carne, porque a palavra de Deus diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus, e quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. É impossível você servir, eu tenho um pecado de estimação e eu vou cuidar desse pecado de estimação. Não, pelo contrário. O Senhor, Ele quer nos lavar, e a cada vez que nós entramos num quarto, a cada vez que nós buscamos ao Senhor, a cada vez que nós entramos em intimidade com Ele, Ele vai nos limpando, Ele vai nos sarando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos tornando cada vez mais santo, como Ele é santo. Porque uma verdade da intimidade é, quanto mais você anda com uma pessoa, mais os traços você vai ter dessa pessoa. Isso é um estudo científico comprovado. Então, por exemplo, se eu andar com alguém gago, eu acho que eu devo estar andando por aí com alguém gago, você vai pegar trejeitos gago. Então, de vez em quando você vai dar uma gaguejada. Por quê? Porque isso é do ser humano. Você começa a ser igual àquelas pessoas que você está no convívio. Por isso que nós temos que entender que nós devemos escolher bem as nossas amizades. Por isso que nós temos que entender que nós devemos escolher bem quem está ao nosso redor. Porque nós
nós vamos pegar ali os mesmos gostos, as mesmas vontades, os mesmos desejos, e assim também acontece com o Senhor Jesus. Quanto mais nós passamos tempo com Ele, nós vamos começar a pensar como Ele, nós vamos começar a amar o que Ele ama, a gostar do que Ele gosta, e aí, irmãos, isso vai fazer um grande diferencial, porque nós não vamos mais ter prazer no pecado, pelo contrário, nós iremos cada vez mais falar: Senhor, me limpa, Senhor, eu errei nisso, Senhor, eu errei naquilo, Senhor, transforma meu coração, Senhor, por favor, Senhor, me limpa, eu quero ter um coração puro, eu quero ter um coração igual ao teu, eu quero ter cada vez mais, Senhor, um coração que te ama em espírito e em verdade, eu quero cada vez mais ter autoridade para dizer não ao pecado, e não cair, e não me deliciar nos prazeres do pecado, mas eu quero cada vez mais ter a tua presença em minha vida. Irmãos, se nós formos dar ouvidos para a nossa carne, nós iremos cair todas as vezes, irmãos. Nós iremos cair todas as vezes. Se eu for dar ouvido para a minha carne, eu posso sair daqui e ir ali, depois no bar da esquina e beber. Se eu for dar vontade para a minha carne, eu posso sair do culto e ver pornografia. Se eu não me policiar e se eu não pedir a misericórdia do Senhor e estar todo o tempo aos pés do Senhor, não há nenhum bom, irmãos, não há nenhum que consiga falar assim: eu consigo ficar sem pecar, eu consigo ficar ali sem pecar. Se com Cristo Jesus, às vezes, a gente dá uma engatada, se vindo aos cultos, a gente ainda dá uma engatada, imagine sem a presença dele, sem a intimidade com ele, nós não iremos conseguir. O Senhor diz em Isaías, irmãos, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, sejam como a escarlata, Ele vai limpar, Ele vai tornar branco, irmãos. Esse é o desejo dele para a sua noiva. Ele não vai vir buscar uma noiva meia boca, Ele não vai vir buscar uma noiva meia suja, maltrapilha, não. Ele vai buscar uma noiva pura, uma noiva branca, uma noiva com as vestes limpas, uma noiva santa, que o ame em espírito e verdade. E aqui neste lugar há uma noiva limpa, uma noiva pura, uma noiva santa, que o ame em espírito e verdade. Por isso que nós precisamos cada vez mais buscar ter intimidade com Ele. O segundo ponto, irmãos, nós começamos a anunciar as boas novas. Estevão, quando ele foi chamado, ele começou a anunciar ali as boas novas e fazia prodígios, sinais, maravilhas, e o povo via a glória de Deus através da vida de Estevão, e assim mesmo ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer que aonde que estejamos, aonde que passemos, por onde quer que formos, nós resplandeçamos a glória de Deus, nós refletamos a glória de Deus. Ele quer que na nossa escola nós trazemos luz para aquele lugar. Ele quer que o nosso trabalho, a gente traga luz para aquele lugar. Ele quer que qualquer lugar que nós formos, nós Eita, irmãos. Ele quer que a gente traga luz e traga esperança para aqueles lugares. Agora a gente vê muitos cristãos que quando a gente vai conversar, meu Deus, é pior conversar com ele do que ver um jornal na Globo, porque é só miséria, é só desgraça, é só coisa ruim. Não, irmãos, nós temos que trazer a alegria do Senhor, nós temos que trazer a palavra, e a palavra é boas novas. A palavra é dizer assim: nós temos um jeito, você tem um jeito, você tem como ser salvo, nós podemos ser salvos. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus faz com que nós tenhamos prazer em pregar a palavra, faz com que tenhamos prazer em fazer o que é certo, faz com que tenhamos prazer em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso traga consequências difíceis e terríveis. Por exemplo, Estevão foi apedrejado, mas a palavra nos diz que mesmo assim ele olhava e via a glória do Senhor Jesus, e mesmo assim ele teve a ousadia de falar: oh Deus, não imputa sobre esse povo esse pecado, não imputa sobre eles esse pecado. Olha como ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, você ser apedrejado e pedir que aqueles que estão apedrejando você, que Deus a perdoe, é igual aquele exemplo que a pastora trouxe recentemente do homem que matou a sua filha, e ele foi lá e perdoou aquele homem. É assim, é muito difícil, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos essa força. E aqui, irmãos, o Espírito Santo me traz esse sentimento também, que nós também temos que buscar cada vez mais o batismo com o Espírito Santo de Deus, porque nesses últimos dias, irmãos, nós não temos visto mais isso na nova geração, nessa geração, essa vontade, esse desejo. Eu lembro quando eu era criança, né? A gente combinava com as crianças: ei, irmão, tu vai chorar hoje? Porque a gente achava que chorar era ali o momento que Deus iria abençoar e queria nos batizar. Então, todas as vezes, todas as oportunidades que tinha, a gente sentava na frente e falava assim: ei, tu vai chorar, porque a gente acreditava de fato que Deus, ele batizava pelo choro, porque a gente via as pessoas chorando quando eram batizadas, né? Então, nós temos que buscar esse fogo, irmão, em nossas vidas, porque o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, é você poder dizer não, é você poder dizer assim para o seu chefe: eu não vou mentir, porque a boca que eu uso para louvar ao Senhor, eu não vou usar para
mentir para seu benefício, para meu benefício. E a mão que eu uso para levantar as mãos do Senhor, eu não vou usar para roubar, para fraudar, negativo. As mãos que eu tenho aqui é mãos santas, é mãos puras. Eu ergo as minhas mãos e minhas mãos estão limpas. É você ter ousadia para você olhar e ver e não ter medo de se posicionar, independentemente do que possa acontecer. É você ter a ousadia de falar assim: o Senhor te ama, eu não vou fazer aquilo que você está ordenando, porque o meu Deus diz que eu não posso fazer, porque mais vale eu deitar de noite, o rosto no travesseiro, com a mente descansada, sabendo que eu fiz a vontade de Deus, do que depois falar assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Nós precisamos ter cada vez mais a ideia, irmãos, que Jesus está voltando, e se nós não buscarmos ser cheios de Deus, nós iremos perecer, porque, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, como o presbítero ontem pregou, nós estamos vivendo e Jesus está às portas, e um sinal da vinda de Cristo é a apostasia, e a apostasia tem enganado a muitos, irmãos. Muitas pessoas que estão na igreja, dentro das igrejas, sentados nas igrejas, achando que estão abalando, achando que o seu nome está lá no livro da vida, mas tem uma vida sem intimidade com Deus, e quando chegar naquele grande dia, Deus falar assim: eu não conheço, eu não tive intimidade contigo, eu não tive um relacionamento contigo, eu não consegui, eu sei que você sabe quem eu sou, mas eu não sei quem você é. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, que isso não aconteça em nossas vidas, que possamos estar cada vez mais desejando a presença do Senhor acima de todas as coisas, que nós possamos desejar a presença de Deus como um Pai querido para nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, buscar ser cheio do Espírito Santo, porque se nós não tivermos, nós seremos confundidos. Porque se nós não tivermos aquele que nos exorta, que nos consola, que nos edifica, e se nós não estivermos atentos a tudo aquilo que ele tem ministrado, nós seremos um alvo fácil. E Deus não quer isso para nossas vidas. Pelo contrário, Ele quer que tenhamos fome e sede dele. Ele quer que tenhamos fome e sede do seu Espírito Santo. Ele quer que tenhamos fome e sede da sua presença, para que nós não sejamos levados como menino por qualquer vento de doutrina, para que não sejamos como aqueles que estão na presença de Deus, achando que é mil maravilhas, e na primeira perseguição, na primeira dificuldade, se desvia, desiste, desanima. Não, pelo contrário, Ele quer que quanto mais nós busquemos a Ele, mais Ele vai se derramar do seu Espírito Santo, e quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, mas nós provaremos daquilo que Deus tem para nossas vidas, e nós veremos grandes coisas acontecer em nossas vidas. Então, que possamos cada vez mais buscar o Espírito Santo, amém? Terceiro ponto, a nossa fé é aumentada. A nossa fé é fortalecida. Em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Do que ele está falando? Que coisa? Ele diz anteriormente que por que as pessoas, por que eles andavam ansiosos pelo que iam comer, pelo que iam se vestir, e ele manda aí uma reflexão maravilhosa para olhar as aves do céu, para olhar os lírios do campo, e aí ele fala: se Deus estabelece e provê para eles, não porventura não também fará para vocês? Porventura ele não trará ali o escape, o alimento, o que vestir, o que comer para vocês? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, e aqui Deus, quando eu estava refletindo sobre isso, e quando eu falava sobre fé, eu imaginava que Deus queria trazer ali um sentimento de: nós vamos ver curas, nós vamos ver milagres, e é verdade, nós vamos ver isso, mas quando nós temos uma intimidade com o Senhor, nós começamos a experimentar coisas extraordinárias, até nas pequenas coisas, até nos pequenos detalhes, até nos momentos mais pequenos nós começamos a olhar e a nossa fé começa a aumentar. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Antes do retiro, antes do retiro, eu estava separando a roupa para ir para o retiro, né? E aí eu olhei o meu guarda-roupa e eu só pensei, irmãos, eu não comentei com ninguém. Falei: meu Deus, eu preciso comprar umas calças. E aí, beleza, no outro dia, eu vim para a igreja e tal, beleza. E aí o Yuri trouxe uma sacola. E dentro dessa sacola só tinha calça. Geralmente ele traz ali umas roupas, né? E aí, beleza. Nesse dia ele só tinha calça. Tinha uma calça de tudo que era cor. Tinha a calça do azul escuro, azul claro. Eu falei: meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu não vou mais precisar comprar calça. Então,
E isso é nas pequenas coisas, irmãos. E quantas coisas Deus tem atendido a essa oração? Às vezes a gente nem externaliza aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos desejando. E Deus vem e faz a sua vontade. Por quê? Porque Ele ama abençoar o seu povo. Porque Ele ama abençoar os seus filhos. Porque Ele ama ver a sua alegria. Ele ama ver a alegria dos seus filhos. Então, quantas vezes Deus não já respondeu uma oração que você nem lembra mais que pediu, mas que hoje você é abençoado porque Deus lhe deu aquilo? Quantas vezes Deus fez um gosto simples, que você fala assim, ai meu Deus, isso aqui é tão besta, mas Deus vai lá e faz, porque Ele ama ver a alegria do seu povo. E se porventura, quando nós olharmos para todas essas coisas que Deus vê, cada pequeno detalhe, Ele nos faz, e nos alegra, e nos agrada em cada pequeno detalhe, será que Ele não tem a alegria de fazer um milagre maior? Será que Ele não tem a alegria e o poder de fazer algo maior? É claro que Ele tem. E quando nós começamos a olhar para essas pequenas coisas e ser grata, nossa fé aumenta, porque a gente pensa, meu Deus, se meu Deus me supre nos mínimos detalhes, que dirá quando eu estiver no momento mais aperreado, mais complexo, o Senhor me livrará, o Senhor me dará o escape, o Senhor me dá a provisão, Ele vai fazer, Ele vai prover, e a nossa fé começa a aumentar, a tal ponto de nós vermos assim, nada é impossível, eu posso ver curas, eu posso ver milagres, eu posso ver acontecer, porque eu sei que o Senhor tem prazer em abençoar o seu povo. E nós, quando temos intimidade com Deus, nós temos cada vez mais a certeza de que Ele vai fazer, seja no pequeno detalhe, seja numa situação mais complexa, mas Ele é Deus, e nós temos a certeza que Ele irá prover. E se não prover, irmão, se não for da vontade dele, temos aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, Ele não vai deixar de ser Deus, nós não vamos deixar de o adorar, nós não vamos ficar de birra, nós não vamos ficar chateados, porque pela nossa intimidade com Ele, nós sabemos que futuramente todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu sei que é muito difícil nós, seres humanos, entender isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes a gente está ali pensando numa maré de azar, né? Tudo dá errado, mas saiba, todas as coisas cooperam para o bem. Tome posse desse versículo e saiba que no final você será recompensado pelo Senhor. No final você receberá a bênção do Senhor. No final você verá a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Então saiba que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele é o nosso Pai. Ele sabe de cada coisa que temos necessidade. E o quarto ponto, irmãos, já estamos em rota de conclusão. Ele nos ouve. Irmãos, e Ele não só nos ouve como seus filhos, Ele não só nos ouve como seu povo, como Ele também se compadece de nós. Lá em João 11, a palavra de Deus vai relatar a história de Lázaro, quando Lázaro morre. E aí Lázaro chega, e Lázaro falece, e aí Jesus passa 2 dias, vai até eles, onde ele estava. Quando Marta vê Jesus, Marta chega com ele. Vamos abrir, irmãos, vamos abrir rapidinho. Em João 11, do 20 ao 24, peço que o amado Yuri possa ler para a gente. João 11, de 20 ao 24. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Amém, glória a Deus. Aí eu vou ler aqui também João 32 ao 34. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Então lhes responderam: vem o Senhor e vê. E 35, e Jesus chorou. Irmãos, ele não só sabe o que nós estamos passando, ele não só entende aquilo que nós estamos passando, como ele também se compadece. Mas tem uma diferença aqui. É para que Marta e Maria, ambas indagaram o Senhor da mesma forma. Ó Senhor, se tu não estivesses aqui, ele não teria morrido. Depois vem Maria da mesma forma, só que é uma diferença entre Marta e Maria. Marta fala assim: Senhor, se ele não estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala assim: ele vai ressuscitar. E
E olha a incredulidade dessa mulher. Ai, Senhor, eu sei que você vai ressuscitar nos últimos dias. Não, irmãos, ele não está falando que ele ia ressuscitar no último dia. Ele está falando que ele ia ressuscitar logo ali, naquele momento. Mas a incredulidade daquela mulher não comoveu o coração de Deus. Agora não. Maria, pelo contrário, quando ela chegou, o que ela fez? Ela ajoelhou-se, falou a mesma... Irmãos, ele falou, Deus é maravilhoso até nesses detalhes. Ela falou a mesma coisa, ó Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. E o Senhor diz que aquilo, a palavra diz que aquilo comoveu, e ele agitou-se, ele comoveu-se pelo quê? Pela adoração de Maria. Então o Senhor sabe o que você está passando, o Senhor sabe a sua situação, o Senhor entende o que você está vivendo, porque ele foi homem, ele passou exatamente tudo o que nós passamos, e ele sabe exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, como um pai sabe o que o filho precisa. E ele sabe, mas a diferença é que ele só vai se comover por aqueles que o adoram, independente da circunstância. Aqueles que o amam de tal forma, falando, Senhor, eu sei, Senhor, que se eu estivesse aqui, ele não teria morrido, mas ela estava entregando a sua vida em adoração a ele, e aquilo comoveu o coração do Senhor. Aquilo comoveu o coração do Senhor. Se você quer comover o coração de Deus, é você adorar a ele em espírito e verdade, independentemente da circunstância. E aqui, irmãos, depois ele fez um milagre, né? Ele começou a chorar, achei até engraçado. Ele começou a chorar e logo depois fala, vem para fora. E do nada ele já estava ressuscitado, Lázaro. E aí, irmãos, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é que nós precisamos saber como pedir. O Yuri ministrou recentemente sobre isso. Nós precisamos saber como pedir, nós precisamos saber como falar com o Senhor. E muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por exemplo, e aí a gente fala assim, ai Senhor, abençoe minha vida. Amém, Deus vai abençoar a sua vida, mas você precisa abrir a sua boca. Intimidade é isso, é você falar assim, Senhor, eu estou passando por isso, a minha situação é dessa forma, se o Senhor não prover, eu não sei o que vai ser, porque eu já tentei, das minhas maneiras não está dando certo, então eu preciso da sua ajuda. Quando você está amarrado pelo pecado, você deve falar, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me livra da pornografia, porque eu não estou conseguindo. Ai não, as pessoas falam assim, ai Senhor, me perdoa pelos meus pecados, se eu fiz algo que te não, se eu fiz, não, Senhor, eu pequei contra ti, Deus, somente contra ti, me limpa, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Você precisa abrir a sua boca e declarar palavras para ele. Isso é intimidade, irmãos. A gente acha que intimidade é você entrar no lugar santíssimo e aí pegar aquelas velas e fazer assim, oh meu Deus, não, irmãos, não é isso, isso não é intimidade, isso é religiosidade. Intimidade é você falar com a sua boca, é você falar com o seu coração aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Então, o Ministério de Louvor já pode subir. É você falar aquilo que você precisa e você necessita, irmãos. Então, nós temos que entender que nós não podemos apenas ficar, ai, Senhor, me ajuda, me abençoa. Não, que você fale, que você busque, que você fale a Ele, Ele quer ouvir a sua voz. Jesus chega no cego, vê que aquele homem estava cego, ele fala, o que queres que eu te faça? Será que Jesus estava tirando onda com a cara dele? Não, Jesus queria ouvir aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava. Senhor, cura a minha visão, eu creio que tu curas. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos com ele, nós estamos confessando que nós cremos que ele tem poder, que nós cremos que ele tem autoridade e que nós cremos que somente ele pode resolver a nossa situação. Então, quando ele fala, abre a tua boca, que você possa abrir a tua boca e se expressar a ele. Esse é o princípio de toda intimidade. E muitas vezes, irmãos, a gente não tem palavras, porque o Senhor vai nos comovendo, vai nos mexendo, e a palavra nos diz que o seu Espírito Santo roga por nós com gemidos inexprimíveis. Então que possamos nesses últimos dias, irmãos, buscar ao Senhor de todo o nosso coração e que você hoje comece a exercer intimidade. O que é intimidade? Como que se adquire intimidade? A intimidade é você estar todos os dias, e no começo vai ser difícil mesmo. No começo é como se eu conhecesse o pastor agora, não sei o que o pastor gosta, não sei o que ele acha legal, o que ele não acha legal, e aí a gente vai conversando, no começo a gente vai conversar assim, geralmente a gente conversa, opa, bom dia, bom dia. Aí depois, e aí, tudo bem? E o teu time? Pô, o Vasco perdeu. Ah, não, Flamengo. Aí depois já começa uma conversa mais aprofundada, a tal ponto de que depois você saber exatamente o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele gosta, o que ele quer, o que ele não quer, quando ele está feliz, quando ele está triste. Assim mesmo é a nossa intimidade com Deus. Quanto mais nós passamos, no começo a gente vai ler a Bíblia e vai assim, meu Deus, nossa, meu Deus, tantas letras aqui.
E aí depois você vai e Deus vai te dando um prazer, porque a palavra diz que é Ele que opera o querer e o realizar, Ele vai te dando prazer em buscar a Ele, e a cada vez que passa, você vai sentindo vontade, e o Espírito Santo de Deus vai te dar vontade, e o Espírito Santo de Deus vai te dar prazer, e o Espírito Santo de Deus vai te dar cada vez mais a alegria de buscá-lo. Eu quero finalizar com o mesmo versículo que o nosso presbítero finalizou ontem, Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O desejo do Senhor, irmãos, nessa noite é que você saia desse espírito, irmãos, misericórdia. Tem gente, irmãos, misericórdia, que é mais amebenta que a própria ameba, mas Ele não quer isso. Ele quer que nós busquemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ele quer que você hoje tome uma postura e fale assim: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero ter em relacionamento contigo. Eu preciso aprofundar a minha vida. Eu preciso cada vez mais criar raízes, não nessa terra, mas raízes em Ti, Senhor. Que hoje você tome essa postura em nome do Senhor Jesus. Como um pai, Ele quer que você o ame, Ele quer que você converse, Ele quer que você o adore, Ele quer que você tenha a Ele como aquilo que mais é precioso para a sua vida. Nós podemos e nós necessitamos cada vez mais ter intimidade com Ele. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe suas vidas e que vocês, cada vez mais nós, Senhor, possamos ter intimidade com o Senhor Jesus, que cada vez mais possamos ter um relacionamento, Pai, íntimo contigo, Deus, a ponto de nós sabermos o que o Senhor quer para nossas vidas, de discernir a sua voz e não apenas ouvir a sua voz, mas colocar em prática tudo aquilo que tu tens para nossas vidas, Deus, que possamos ser abundantes para contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Fica à vontade no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.